Bom dia, meus queridos alunos. Tudo bom com vocês? Professor Wellington. Hoje a gente vai fazer uma revisão com vocês a respeito do conteúdo dado nesse primeiro bimestre, certo? Que diz respeito à disciplina de História e Filosofia, certo? Por que essa revisão? Porque eu vou deixar com vocês um exercício revisando todo o assunto, tá bom? E vou tentar não atrasar muito a questão das notas de vocês, certo? Para cada um vá acompanhando a nota de cada um, certo? Agora trazer por conta da questão da doença, que com certeza atrapalhou muito, né? A questão da entrega, né? Das notas do semestre passado, mas eu prometo para vocês que eu vou organizar isso para vocês, tá bom? Nosso primeiro assunto dado, ainda em maio, foi um assunto sobre hebreus, persas e fenícios, né? A questão dos hebreus, né, é uma questão que transcende muito a história da nossa religião, né, que é a religião cristã, onde oriunda, né, desse povo antigo, certo? Que viveu ali na região da Palestina, certo? Mas que foi capturado pelos acários, né? Pelos babilônicos, no caso, né? Onde é conhecido por na Bíblia como o cativeiro da Babilônia. Depois foge para o Egito, né? Depois tem essa questão da escravidão desse povo no Egito e a sua migração, né, para a Palestina, certo? Desse povo vai originar, né, duas grandes religiões, que é o judaísmo e o cristianismo, certo? Onde ao lado do Islã tem uma base, né, comum, né, que é a base de Abraão, né, que é o mentor dessas três religiões, a qual todos nós conhecemos, certo? E sobre esse povo a gente conhece muito pouco, mas que o grande proveito que tem é a questão da cultura, né? Cultura religiosa. Sobre os fenícios, são povos que habitam na região do Líbano, né? Líbano, uma parte da Síria, a parte norte da Palestina, né? Onde fica o norte de Israel hoje. É um povo que a gente pode considerar como o precursor, né, da cultura talassocrática no Mediterrâneo. O que significa cultura talassocrática? É uma cultura, certo, onde os povos vão depender, né, exclusivamente do seu comércio para a cultura comercial do mar, no caso marítima, né? Então, é por conta dos fenícios que começa essa cultura talassocrática vinda na região do Oriente Médio, né? Que vai se expandir para a Europa, certo? E que é base, sobretudo, das outras culturas que vão surgir através do, dos fenícios, que vão
perpetuar essa cultura talassocrática na região do Mediterrâneo, tá certo? A religião dos fenícios é uma região ímpar também, diferenciada, e que, se eu não me engano, há passagens dessa cultura fenícia na Bíblia, né, como Baal, né, entre outros, onde a Bíblia faz um julgamento individual dela, né, fala que é um Deus que cultua a morte, é um Deus do mal, né, onde os hebreus não têm muita simpatia por esse Deus e pela religião dos fenícios, certo? E essa e um adendo sobre a questão do comércio vai expandir, sobretudo, esse comércio para as ilhas gregas, né, que a gente vai comentar mais na frente, que é um dos carros-chefes da cultura grega, né, que é a cultura do mar, sobretudo pela aparência, né, geográfica que tanto a Fenícia tem como a península da Grécia, da Magna Grécia, né, tem também, né, com a região montanhosa, a região pedregosa, né, que não dá condições de uma cultura de, de subsistência, né, uma cultura de subsistência que vai, sobretudo, dar condições para essa população não querer, certo, depender de outras fontes, mas sim da terra. Como não tem nem no Líbano, nem na Grécia, certo? Então, tanto os fenícios como os gregos vão se ater exclusivamente ao comércio marítimo. Claro que há uma diferença temporal muito grande entre os fenícios, que viveram em um certo período da história, e a Grécia em outro período da história, que você já acompanhou, a gente acompanhou, né, nesse bimestre, e vê conta diferente, né? E vê que realmente essa cultura talassocrática ela foi passada para os gregos. Os persas, certo? É um povo que ainda suscita muitos estudos, até porque a religião islâmica, na qual se apoderou tanto do Estado como da cultura, ela faz de tudo para apagar os vestígios de culturas anteriores dentro da região do Irã, onde fica hoje a Pérsia, né? Os persas foram um povo que se oriundo de várias mesclas, né? Sobretudo de povos arianos, né? Que a gente vai conhecer esses povos, essa nomenclatura desse povo lá no século XX, com a Alemanha nazista e tal, mas que na realidade os povos arianos habitavam muito a região da Ásia, né? E um dos povos que foram controlados foram os persas. Como os indianos também tiveram suas influências da cultura ariana, certo? Mas que os persas tornaram-se um grande império através de administrações bem-sucedidas, né? De Ciro, de Dario, né? De Xerxes, nem tanto, que você conhece Xerxes, né? Através do filme 300 de Esparta, né? Mas tanto Ciro, o Grande, como Dario foram grandes imperadores da Pérsia, nos quais eles fizeram grandes administrações, né? A questão dos sátrapas,
né? A questão das satrápias, certo? Os sátrapas eram os administradores. E as satrápias eram as regiões onde esses administradores faziam a governança, certo? De acordo com a posição do imperador da Pérsia, certo? A Pérsia começou a estender seu império, né? Chegou a ir, inclusive, né? Até a região da Ásia Menor, onde hoje a gente coloca a região da Turquia, e tentou de todo jeito invadir a Grécia, né? Sem sucesso, porque, como vocês bem viram o filme, né? Trágico de Esparta, o primeiro e o segundo, certo? O, o avanço de Xerxes na região, que, que é algo interessante, né? A gente conhece essa guerra por guerras bélicas, certo? Não por conta de Xerxes, nem por conta de Leônidas, né? O rei de Esparta, né? Não, mas é conhecido como guerras médicas, certo? E que essa guerra ela tentou, né, expandir o poderio do Império Persa na região da Magna Grécia, da Grécia, né, da Península Grega, mas que ele não conseguiu, né? Sobretudo por conta das tropas, tanto espartanas como dos atenienses, certo? E também por conta, isso no primeiro momento, né, das invasões, que tem esse episódio dos 300 guerreiros de Esparta que conseguiram bloquear, né, o avanço dos persas naquela região montanhosa do litoral, né, da Grécia, e também por conta, certo, da inteligência ateniense, né? Claro que o filme 300 de Esparta ele vai trazer uma, uma observação da virilidade da educação espartana, né? De a ideia do guerreiro, do mais forte, né? Do cara que vive para a guerra, ter se dado bem, né? E que foram eles que lideraram. Errado. Quem foi que liderou toda a guerra contra os persas foram os atenienses, certo? Eles sim foram os grandes mentores do bloqueio, certo? Dos gregos em relação aos persas. Por isso que mais na frente vai haver a guerra do Peloponeso, porque Esparta começa a ficar bastante incomodada com a influência política de Atenas sobre todas as cidades e estados da Grécia. Por isso que houve a guerra do Peloponeso, que houve um racha na Península Grega entre atenienses e espartanos, e que quem se aproveitou dessa situação de conflito entre essas duas cidades foi a Macedônia, que fica no norte da Grécia, onde Filipe II, pai de Alexandre o Grande, acaba tomando conta de toda a Grécia, né? E aí, por fim, se acaba o domínio das cidades-estado gregas, né? E já pulando para a Grécia Antiga, né? A Grécia é uma região que se oriunou de duas civilizações. A civilização cretense, certo? Que fica na ilha de Creta, bem próximo ao litoral da região da Grécia, da Península Grega, e também da civilização micênica, que fica na ilha de Micenos, também, e naquela área da Grécia peninsular, da Grécia da insular, no caso, né?
a Grécia que fica nas ilhas que circundam o território continental da Grécia. E aí os gregos, eles mantêm a cultura, certo, já antiga, de formação de cidades-estado, certo? Não de regiões inteiras comandadas por uma pessoa só, não. É por cidades-estado, onde cada cidade tem sua população, onde ela é controlada, ela cresce, né? E que a elite da cidade é que comanda a cidade, né? E as pessoas que vêm de fora não têm direito algum. É por isso que a partir da Grécia que vai haver uma maior concentração de escravidão de pessoas por conta dessa imposição grega através da sua influência política dentro da cidade-estado. Certo? As, as cidades-estado gregas elas cresceram muito no começo de sua história, onde vai haver uma grande aumento populacional dentro das cidades-estado gregas, onde elas vão começar a fazer colônias, assim como os fenícios fizeram, né? Que a grande colônia fenícia, né, da região do Mediterrâneo era Cartago, que fica hoje na Tunísia, né? É uma grande cidade-estado, além de outros que tiveram. Se eu não me engano, eu vou confirmar com você, mas Barcelona é uma região onde foi colonizada por fenícios, mas que com o passar dos anos perdeu-se, né, a característica pelo fato de ser invadida por outros povos, né? Os gregos, os romanos, né, e por aí vai. E aí a Grécia vai tomar conta ali da região dos Balcãs, né, que é a região vizinha à Grécia, onde ali vai ser ali na outra parte, na região da Ásia Menor, onde vai ter o advento da cidade de Troia, né? A guerra de Troia, com todo aquele processo, o cavalo, o cavalo, né? O presente grego, né? Aquele cavalo de madeira, que na realidade é somente um esconderijo para as tropas, né? Dos gregos aniquilarem, né? A defesa da cidade de Troia. E que ainda hoje há vestígios da cidade, né? Se bem que, de acordo com a arqueologia, a cidade de Troia viveu por muito mais tempo ainda depois da invasão grega e que hoje em dia não existe mais cidade, né? É somente ruínas, ruínas que tentam demonstrar como foi a cidade de Troia. E fora essa expansão colonial grega, certo? Vai haver uma grande incentivo na área cultural, na área filosófica, e vocês vão ver depois comigo. Vão ver, sobretudo, a questão do poderio financeiro, econômico das cidades, né? A religião vai ser uma grande, vai ser uma grande peça fundamental nesse elo da cultura grega com os povos gregos, né? Onde os deuses do Monte Olimpo, né, vão ganhar importância fundamental em que cada cidade vai cultuar seu próprio deus, né? Por exemplo, Atenas vai haver um templo sagrado
devoção à deusa Atena. Né? Delfos, outra cidade, estado grega, vai ter um templo em homenagem a Apolo. Né? Esparta vai ter para outro deus. E assim, sucessivamente, cada cidade vai ter a sua influência religiosa. Algumas mais, outras menos, mas cada uma vai ter seu templo na sua cidade, certo? Para demonstrar aquela cultura, né? Fora isso, você vai ter a criação do teatro grego, né? Onde a tragédia, a comédia, ela vai ser criada, certo? E incentivada e postergada para as outras gerações gregas, e depois os romanos vão pegar essa ideia e expandir. Fora isso, tem a questão dos debates políticos, né? Os debates, sobretudo da oratória, que até o século XIX é uma cadeira bastante, era uma disciplina de universidade bastante pedida. Hoje não se tem mais cadeira de oratória, né? É somente um curso que você faz por fora, né? Mas na época existia-se um debate político e um debate de confronto de ideias dentro do teatro grego. Porque é nesse local que as grandes ideias políticas eram surgidas e através desse debate que a própria filosofia grega vai surgir diante dessas preocupações que os gregos vão ter de tentar entender o mundo que eles vivem. Certo? Como falei para vocês, né, a questão das guerras médicas, que é a guerra entre Grécia e Esparta, entre Grécia e Pérsia, né, a Pérsia, onde os gregos vão ganhar essa guerra, mas que, devido à influência muito grande dos gregos, né, com a sua democracia, que até foi mudada, né, com o tempo, mas que até hoje a democracia grega ela é bastante evocada e que vai haver uma guerra entre Atenas e Esparta, onde devido a essa complexidade, né, a guerra, a guerra tomou conta de todo o continente grego, e quem no final tomou conta, ganhou a guerra, não foi nem Esparta nem Atenas, foi a Macedônia no norte que conseguiu tomar conta dos gregos. Né? E a cultura grega foi difundida por toda a Europa e parte da Ásia por conta de Filipe II e, sobretudo, Alexandre Magno, ou Alexandre Grande, que conquistou grandes partes da região mediterrânea, parte da Ásia, até a Índia. Né? Até a Índia Alexandre foi. Né? Então, Alexandre o Grande, ele realmente decretou o fim do período da fase grega, né? De política, mas que também pegou essa cultura grega e difundiu por todo o mundo. Né? Porque por conta disso, Roma vai surgir, já tinha surgido, né, a, ao surgimento da Grécia, mas que não tinha essa influência toda por conta das brigas que houve entre os povos que dominavam a região grega, a região da Península Itálica, que eu disse para vocês, que eu chamo carinhosamente de bota itálica, porque realmente é uma bota mesmo. E aí, Roma
que também é uma cidade-estado, né, vai primeiramente se organizar politicamente através da monarquia etrusca, que foram os povos etruscos que derrotaram os italiotas e outros povos que estavam lá, pela influência política dentro da região. Quando fez isso, a monarquia etrusca ficou por muito tempo governando a Península Itálica. Quando, em certo momento, derrubaram a monarquia etrusca e foi implantada, né, uma das principais formas políticas que até então Roma tinha propagado, que era a República, né? Algo imaginável naquela época. A República Romana, que foi nessa época que Roma se estruturou, Roma cresceu como uma grande nação, certo? Ampliou a influência por toda a bota itálica e através dos generais, né, começou a expandir por toda a Europa a sua área de influência. Né? Quem não conhece Júlio César, né, o grande comandante das legiões, né, romanas, né? Júlio César foi um dos grandes generais que governaram e comandaram o exército romano, né? Um dos maiores exércitos naquela época. E aí, a influência de Roma foi tão grande que tomou conta de toda a região que a Grécia, que a Macedônia tinha pegado, né? Norte da África, a Palestina, uma parte de influência na Índia, né? Quase toda a Europa, né? Da metade da Europa para baixo era tudo romano. A metade para cima era bárbara, né? Vamos dizer assim. Eram de povos bárbaros. E também metade da ilha britânica também foi conquistado pelas tropas romanas. E aí Roma com seu império vai começar, né, a demonstrar todo o seu poderio, né? E esse período onde Roma nasce e começa, né, vai ser um lugar de muito esplendor, de muita riqueza, mas que no fim, né, já depois do século I, começa sua decadência por conta de manter o império não é muito fácil, né? Visto vocês que na Palestina foi um dos grandes exemplos, né, de como Roma teve que conter os rebeldes, né, que conspiravam contra Roma o tempo todo e o exército sempre estava pronto para poder derrubar essas conspirações. A economia romana se mesclou muito por conta do tamanho do seu território. Tem a parte da agricultura, tem a parte do comércio talassocrático com outros povos e o comércio também interno por terra, né? Já que Roma tinha esse tamanho de território, ela podia também fazer comércio por terra. Então Roma ele conquistou esse status, né, por tudo aquilo que fez. Obviamente, muita coisa foi aumentada e tal, mas que nada mais justo do que relembrar, certo, o papel do Estado romano na época. Que é um papel muito importante, certo, gente? Na parte da filosofia, eu posso colocar para vocês, certo, a questão da corporeidade, gênero e sexualidade, contei no livro, onde como é que a filosofia trata da questão do corpo, né?
durante toda a história da humanidade, alguns idealizados, né? Outros colocados no estudo mais profundo, né? E dessa questão do corpo vai surgir a questão do gênero, né? Onde os povos gregos vão começar a presenciar, a experimentar novas formas, né? E, a questão isso vem tudo da sexualidade, né? Que vai ser muito cultuada, né? Até hoje é cultuada a sexualidade, a questão do sexo, mas que é importante analisar com calma, com cuidado, essa questão da cultura, certo? Do corpo e do gênero. A questão do gênero é a questão que veio atual, né? Por conta de que as pessoas que detêm uma preferência por outro mesmo sexo, então estão se afirmando cada vez mais, e por conta disso que observa-se com cuidado essa questão do, do, do gênero, né? Porque, além do homem e da mulher, você tem o homossexual, onde ele se sente a sua característica da forma como ele achar melhor, né? Se da forma feminina, da forma masculina, da forma híbrida, né? Mas que cada um ele vai tentar colocar essa questão de uma maneira individual, certo? É, os desafios éticos contemporâneos e a questão da bioética, né? Onde a ética ela é elevada, né? Porque existe uma linha tênue entre o que é permitido e o que não é permitido, que se dá de ética, né? E aí há exemplos colocados no livro, deixa eu ver vocês, sobre a questão da ética, como segurança, como o limite, né, de razão do ser humano, e a questão da política de poder, né, como a política ela influenciou e influencia até hoje toda a governança dos, dos povos, sobretudo na questão mais contemporânea, né? A idade moderna até contemporânea, ela vai suscitar novas reflexões, novos paradigmas que colocam o poder e a política em total sintonia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, certo? De revisão, e que já está disponível aqui no Google Classroom ou Google Sala de Aula, e que peço a vocês que computem as presenças abaixo, certo? Na atividade desse vídeo, tá bom? No próprio Classroom mesmo, para que vocês coloquem essa atividade, o seu nome de presença aqui embaixo, tá bom? Para que eu possa depois fazer a chamada de cada um de vocês, tá bom? É muito importante isso, gente, porque tem muita gente que está vacilando por conta dessa questão de presença. Então, vamos se garantir, vamos dar aquele like, aquela joinha para mim, vídeo, certo? E deixar o seu nome aqui embaixo, certo? Para eu possa computar a sua presença, tá bom? E também o exercício de revisão, vou deixar para vocês embaixo da sexta-feira. Claro que o prazo eu vou estender um pouco mais, porque vocês já estão fazendo a atividade da aula anterior, só pode deixar um pouco tarde, e que o prazo de entrega desse exercício de revisão eu vou postergar um pouco mais, certo?
para que vocês tenham tempo de fazer eles, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e